Olá, sejam bem-vindos a Candlehead. Hoje contarei um relato bem diferente do comum deste canal. Você acredita em fadas? Talvez no final vai passar a acreditar. Então se acomode na escuridão de seu quarto e me acompanhe nessa história. Frio, molhado, sem teto. Essas 3 palavras se apegavam ao cara que estava sentado, largado, do lado de fora da minha cafeteria na chuva da tarde. Perfeito. Graças ao clima cada vez mais errático, eu tinha o privilégio de vê-lo em todos os tipos de trajes sazonais, uma camiseta de manga curta e shorts no final da manhã, enquanto mastigava um baguel. Mais tarde no almoço, ostentando uma jaqueta e um boné de beisebol. Por volta dessa hora, quando o sol castigava a calçada, ele ficava desconfortavelmente curvado sobre um livro de bolso rasgado. Estudante universitário, 20 e poucos anos. Eu não saberia dizer se ele estava gostando do livro, mas ele o folheava rapidamente, com a cabeça inclinada, os olhos colados em cada página. Quando olhei para fora mais tarde, enquanto limpava as mesas, o livro tinha sumido. Ele estava encolhido, espremido em um ninho de cobertores encharcados, tentando reter o pouco de calor que conseguia. Uma capa de chuva de plástico barato estava jogada sobre cachos castanhos grossos. Me vi fascinado por ele conforme o dia se arrastava e ele mudava de posição. Eu fazia pastéis, observando-o com dedos enfarinhados, hipnotizado enquanto ele se sentava, com os joelhos pressionados contra o peito, olhando para o céu. Ele se sentava, depois se deitava, eventualmente se encolhendo em posição fetal, colocando o livro sobre o rosto. Cometia o erro de espiar pela janela enquanto atendia um cliente. O garoto estava deitado de lado, de costas para mim, imóvel. Pedi licença, peguei um cobertor nos fundos e corri para fora. Das minhas observações, ele não parecia doente. Dei um toque nele com o meu sapato, apenas para ser recebido por um gemido alto de protesto. Não vou me mexer. Ele resmungou, encolhendo-se ainda mais como uma bola. Ele enfatizou suas palavras, puxando as cobertas com mais força ao redor. Com um sobressalto, percebi que o tom dele era algo autêntico, que eu conseguia apreciar, sardônico e impassível, com uma pitada de ironia. Não estou fazendo nada de errado, exceto existir. E sinto muito pela minha presença. Se você me tocar, vai se arrepender. Puxei o cobertor com mais força contra mim, segurando-o perto do peito. Você quer entrar? Ele não respondeu por um momento, virando-se para me encarar, piscando rapidamente por entre as mechas castanhas grossas coladas em sua testa. Merda, ele murmurou. Você não é uma Karen. Eu franzi a testa. Karen? Karens? Ele deu um sorriso de canto, plural. Elas estão me lançando olhares feios o dia todo. Ele inclinou a cabeça, divertido, talvez intrigado, talvez algo totalmente diferente. Ele pareceu de repente se importar muito com o cabelo, sacudindo-o para fora dos olhos como um cachorro molhado. Você queria alguma coisa, cara? De perto, ele não era o tipo de pessoa que eu esperava que fosse sem teto. Rosto atraente, maxilar definido, olhos castanhos grandes que me lembravam pó de café e sardas salpicando seu nariz. Não tendo vivido no mundo humano por muito tempo, eu tinha acabado de começar a aprender sobre as normas e preconceitos sociais. Ele estava limpo demais, o cabelo cuidadosamente arrumado sob o capuz e as unhas cortadas. Sua higiene estava intacta, e embora suas roupas estivessem amassadas, uma calça jeans larga e uma jaqueta, não estavam manchadas. Eu estava meio que maravilhado. Esse era um garoto que cuidava de si mesmo, mesmo nas ruas, e eu não pude deixar de apreciar isso. Talvez fosse vaidade, ou talvez apenas amor próprio, mas talvez estivesse olhando para ele por tempo demais. Eu tinha consciência de que também estava encharcado, meu guarda-chuva frágil não fazendo nada para me proteger do temporal violento, meu próprio cabelo grudado nos meus olhos. O garoto me olhou com diversão, inclinando a cabeça como um cachorrinho chutado, os lábios curvados em algo parecido com um sorriso sarcástico. Quando voltei a si e ofereci o cobertor, a expressão dele escureceu. Eu estava tão perto dele que finalmente conseguia ver o que não via de longe. Quando o observava da janela, ele era um homem comum, mas agora eu conseguia ver o seu rosto, aquele que ele tentava esconder, esquivando-se sob seus cobertores e oculto atrás de óculos escuros baratos. Eu conseguia ver o vazio em seus olhos. Era tão cavernoso, infinito, com sombras tão proeminentes e um sorriso tão desprovido de calor, que eu lutava para compreender totalmente a profundidade do desespero daquele garoto. Eu nunca tinha conhecido um humano como ele antes. Apenas por expressão, eu conseguia ler um rosto humano. Eu conseguia ver seu desejo, seus sonhos, suas esperanças e futuro. Mas ele era um vazio, um nada, um ninguém.
uma casca vazia e aterrorizante de um ser humano. A melhor maneira de descrever é como uma aura florescendo ao seu redor, uma névoa espessa sufocando seus pensamentos, espremendo a felicidade de seu cérebro. Mas olhando para ele, eu não tinha certeza se esse garoto sequer sabia o que era felicidade, ou se algum dia a conhecera. Todo o seu ser, sua alma, sua marca neste planeta era pouco mais que um borrão. Depressão é como os humanos chamam. Nós chamamos de decepar a vontade de viver. Os humanos podem aprender a viver com isso alterando a química de seus cérebros, mas para nós é uma sentença de morte. Pior do que a praga que dizimou a minha espécie. O garoto humano estava encharcado dela, afogando-se, mas escolhendo não emergir. Dei um passo atrás, cambaleando com o pensamento de que aquilo pudesse ser contagioso, minha respiração presa na garganta. Ele não estava apenas deprimido. Sua vontade de viver já estava decepada, já murchando conforme o tempo avançava cruelmente. Esse garoto humano queria morrer. Não só isso, ele ia morrer. Vi uma confirmação sinistra nos olhos opacos que não encontravam direito o meu olhar. Ele estava planejando sua morte. O quê? Os lábios do garoto se abriram em um sorriso largo e vi momentaneamente perdendo o juízo. Ele se arrastou para frente, puxando os cobertores com mais força ao redor de si. Tive que me conter para não dar um passo atrás. Por que esse olhar encarando? Eu tô com alguma coisa na cara? Ignorei a risada dele. O mundo inteiro dele ainda estava intacto. Cada ente querido vivo e bem. E ainda assim, esse humano exigia a porra de um show de autopiedade. Era patético. O sorriso dele era falso. Sua atitude era mais falsa ainda. Eu não tinha permissão para fazer julgamentos injustos. Era nisso que os humanos acreditavam. Mas eu ainda podia ter uma opinião. Ele era exatamente a razão pela qual a minha espécie tinha um desgosto particular pela dele. Destroem o próprio planeta e se fazem de vítima. No caso dele, destrói a própria vida e, em vez disso, culpa o mundo. Vislumbrei o livro dele. 1984. Típico. Eu já tinha lido 6 vezes, e cada vez era mais extenuante. Para uma espécie tão inteligente, você pensaria que eles entenderiam que o conceito de não nos importamos até que nos afete seria reconhecido. Eles viveram e lutaram em 2 guerras mundiais, e no entanto, de alguma forma, por puro egoísmo, estavam repetindo exatamente os mesmos erros. Eu sabia que a minha espécie não era perfeita, mas éramos autoconscientes. Os humanos, contudo, estavam andando em círculos. Este humano em particular era uma contradição ambulante. Sua beleza era um privilégio. Esse garoto era uma criança tendo uma birra, clamando contra o mundo injusto, e como protesto por não ser ouvido, ia tirar a própria vida. Eu gostaria que minha família tivesse esse privilégio. Queria que eles pudessem escolher morrer, em vez de tossir seus órgãos internos e sufocar no próprio sangue. Senti meu sangue ferver, arrepios correndo para cima e para baixo na minha espinha. Fiquei sentado com minha mãe por 3 dias seguidos. Ela morreu no primeiro dia, e eu a segurei, acalentando-a contra meu peito. Minha mãe não queria morrer, ela queria viver. Juni, minha irmã, que morreu chorando, morreu tossindo seus próprios pulmões dilacerados. Queria viver. Esse garoto era um covarde. Toda a espécie dele era de covardes. Quase me virei e o deixei, com os dentes cerrados, meu estômago subindo a garganta, a repulsa enchendo minha boca. Eu já tinha feito a minha escolha com Blue. Eu tinha feito minha escolha em relação a ele 2 semanas antes, quando ele se largou pela primeira vez no banco do lado de fora da minha loja e me lançou um sorriso amigável pela janela. Eu não podia voltar atrás. Não importava o quanto o humano causasse repulsa. Voltar atrás significaria quebrar minha última promessa a Blue. Você quer entrar? Perguntei a ele. O café é por minha conta. Não tinha certeza se gostava da maneira como os olhos dele me mediam de cima para baixo enquanto arqueavam a sobrancelha. Ele me ofereceu outro sorriso sem alma, mostrando dentes demais. Estou bem aqui, cara. Assenti, mantendo meu sorriso. Qual o seu nome? Perguntei. Eu sou o Julius. O sorriso dele se transformou em uma careta, e entendi a deixa para me afastar. A expressão do garoto humano me lembrava de um animal encurralado. Foi mal. Eu caí em algum lugar aonde tenho que falar meu nome para estranhos? Ele questionou. Quando eu não consegui responder a pergunta, o garoto acenou com a mão, revirando os olhos, como se fosse um gato de rua. Tchau. Seu olhar gélido me acompanhou, os olhos castanhos não tão aconchegantes e calorosos de perto quanto imaginara. E para de pisar na porra do meu cobertor? Ele disparou. Detectei o mais leve sotaque, como de um britânico que estivesse morando nos Estados Unidos a maior parte da vida. Eu me recusava a desistir dele. Ele era um babaca, com certeza, mas também estava vulnerável. Ele era minha segunda opção.
escolhida apenas pelas suas expressões faciais. Ele era tão humano, era isso que eu reuni. Só um café, eu disse. Você não precisa falar comigo. Pode sentar ali, beber e depois dar o fora. Mas tá chovendo, você tá encharcado e agora eu tô encharcado. Então larga a mão do seu idiota e entra antes que eu mude de ideia. Tirei meu sapato de onde estava pisando no cobertor dele. Virei-me e fui embora. Cerca de meia hora depois, enquanto eu preparava bebidas para a clientela, ele apareceu como um fantasma, completamente ensopado, com água pingando de suas roupas, espiando pela porta. Enquanto ele caminhava com os sapatos encharcados fazendo barulho em direção ao balcão, 3 clientes abandonaram suas bebidas. Em vez de fazer café para ele, eu o peguei, ignorando o seu "Ô, vou parar!" e o levei escada acima, para o meu minúsculo apartamento acima da loja, entregando uma toalha e uma muda de roupas em seu braço. Quando ele abriu a boca para protestar, eu o cortei com um balançar de cabeça. Isso aqui é o meu negócio. Falei, enquanto jogava para ele o meu roupão e o shampoo. Você não vai ficar parado lá pingando no meu chão inteiro. Ele parecia que ia discutir, antes que seus olhos de água encontrassem as bombas de banho da Blue nos bolsos do meu roupão. Algo amargo subiu pela minha garganta. Achei que tivesse me livrado de todas as coisas dela. O cara as puxou para fora, dolorosamente devagar, segurando-as na mão com um sorriso de canto. Mora mais alguém aqui? Não mais. Ah, é? Ele ergueu uma sobrancelha. Esse cara era infantil para a idade dele. Então, tipo, você estava namorando com alguém? Balancei a cabeça. Ela era uma amiga. Virei as costas para ele antes que pudesse demonstrar qualquer emoção. Blue foi um assunto difícil. Deixando para tomar banho, voltei para minha loja. Todos os clientes tinham ido embora. Seus bebidas ainda estavam mornos enquanto eu despejava na pia. Ele apareceu um pouco mais tarde, com o cabelo ainda úmido, vestindo um dos suéteres da Blue e uma calça jeans gasta. Ele se sentou meio hesitante. Eu lhe preparei a nossa especialidade: grão de café passado, leite gelado e um pouco do meu ingrediente secreto. Notei que ele me observava enquanto eu trabalhava, com o queixo apoiado no punho, as pernas balançando, parecido com uma criança. Um Blue Shot Brew, eu disse, adicionando creme extra e deslizando pelo balcão. Aproveite. Ele olhou para a bebida. O que é isso? Café. Respondi, impassível. Assisti enquanto ele dava um gole, e no piscar de olhos, suas defesas começaram a se desmoronar, sua expressão suavizando-se no sorriso enquanto ele virava tudo de uma vez. Ele não estava exatamente feliz. Eu diria que estava mais confortado. Esse garoto estava constantemente na defensiva, sempre procurando pelo perigo. Agora, porém, observei sua determinação se despedaçar a cada gole. O café fora feito especialmente para atingir cada papila gustativa. Uau! Disse ele com uma risada surpresa. Isso é realmente muito bom. Ele bebeu os restos e, exatamente como pensei, encontrou meu olhar esperançoso. Eu já estava preparando o outro, e ele virou o copo inteiro. Na terceira bebida, o garoto me disse seu nome, entusiasmado, lambendo a espuma dos lábios. Só mais algumas bebidas e ele começaria a falar. Sabe, eu projetei meu café com 3 coisas em mente. Eu queria saber nomes, histórias e levá-los ao nível exato de conforto. A propósito, eu sou o Ronan, disse ele. Preparei um quarto café para ele, dessa vez o nosso especial de fim de semana, o latte de rosa e pinho. Ele bebeu sem nem questionar. Julius, apresentei-me novamente. Sem ofensa, eu disse, inclinando-me para a frente, imitando a postura dele, apoiando o queixo no meu punho. Mas você parece estar carregando o peso do mundo nas costas. Ronan deu de ombros com um sorriso sem jeito. Ele estava na bebida número 5, o que significava que eu estava perto. Ele suspirou, descansando o rosto nos braços. Eu não costumo falar com estranhos, mas você parece legal. Ele ergueu a cabeça. Então acho que eu estou acidentalmente despejando minha vida para você. Ele deu uma risada, mas seus olhos escureceram, o olhar caindo para o balcão. Perdi meus pais quando era criança. Acidente de carro ou algo assim. Seus olhos ficaram totalmente vazios. Eu sobrevivi. E tudo que eu lembro é de tudo estar de cabeça para baixo, um rastro vermelho de sangue na estrada, e o rádio ainda estava tocando música dos anos 80 no último volume. Nós batemos no meio do nada, no interior da Inglaterra. Quando me tiraram dos destroços, vi a cabeça da minha mãe na beira da estrada, e ela ainda estava dando a porra de um sorriso. Seu sorriso era distante, onírico, seus olhos ocos e vagos, como se já tivesse desistido. Algo amargo subiu pela minha garganta. Era familiar, a sensação de estar se afogando, mas não querer emergir. Eu também sentia isso. Sentia isso com a minha mãe e com a June. Era isso, pensei. Trauma. O garoto humano estava sofrendo um trauma. Eu apenas tinha sentido o trauma, mas agora
O estava vendo em bochechas pálidas e encovadas, e em olhos cansados que não queriam viver, que não queriam ter uma alma. Ele deslizou a xícara para um refil. Eu atendi, embora minhas mãos não devessem estar tremendo enquanto eu vaporizava o leite. Calma. Aquilo era um nada em seus olhos, a caverna vaga em sua alma, a razão por trás de sua instrução em decepar sua vontade de viver. Eu tinha passado exatamente pela mesma coisa. Enfim, fui adotado. E meus pais adotivos eram uns babacas. Eu não era um filho, eu era empregado. Eles eram loucos, me trancavam no quarto e se recusavam a me alimentar. Então, fui embora, e tenho morado na rua desde então. Seu senho franzido se desfez em um leve sorriso. E eu conhecia aquele sorriso. Conhecia aquele tipo de agonia. Era infinita, monótona. Uma dor surda e latejante que se agarrava aos seus ossos e que nunca iria embora. Curada ou não, nunca te deixaria. Onan ostentava esse sorriso com orgulho. Terminando o seu 7º café. Eu tenho um plano bem concreto do que vou fazer. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse contê-las. Você vai... Eu não precisei terminar de falar. Ele me surpreendeu com um bufo de riso. Talvez as bebidas fossem mais fortes do que eu esperava. Bem, sim. Ou tá tão quente que sinto que eu tô assando, ou frio o suficiente para me fazer perguntar se vou passar da noite. As pessoas são julgadoras e cruéis, e eu tô cansado demais. Sinto falta dos meus pais, cara. Sinto falta da minha casa. Ele encontrou meu olhar, os olhos castanhos arregalados enchendo de lágrimas que ele tentou limpar com a manga. Os olhos dele tinham perdido a voz há muito tempo, provavelmente quando seus pais morreram. Eu entendia a exaustão deles, sua disposição para desapegar, mas eu também tinha feito minha escolha. Semanas atrás, quando vislumbrei pela primeira vez na janela, com a cabeça inclinada para trás, sorrindo para o sol com olhos grandes e maravilhados. Ele era um humano perfeito, mesmo com suas falhas, mesmo com sua vontade de viver tão desgastada. E não importava o quanto ele tentasse, eu não iria deixá-lo ir. Em vez de falar, joguei outra bebida para ele. Café número 8. Na verdade, não era café. Eu estava apenas preparando leite vaporizado. Ele bebeu tudo. Ele se arrastou mais perto, abaixando a voz. Aqui, entre nós, murmurou ele. Vou me jogar da ponte velha. O final perfeito para uma vida triste. Venha trabalhar para mim, eu disse rápido demais. Meu estômago subiu na garganta. Tem um quarto vago no meu apartamento se você quiser ficar. E posso oferecer um salário decente. O sorriso de Ronan foi surpreendentemente caloroso. O café já estava em seu organismo, diminuindo suas inibições. Suas pupilas estavam começando a se expandir. Já tô decidido, cara, disse ele, inclinando-se sobre o balcão para oferecer um aperto de mão. Hesitei antes de bater na palma da mão dele, e ele deu uma risada, recuando. Obrigado, cara, de verdade. Agradeço por tentar me ajudar, mas você não vai mudar minha cabeça. Fiz minha escolha quando fiz 18 anos. Ronan arrastou o polegar pela borda da xícara de café, com a expressão desmoronando. Eu me dei 5 anos para ser feliz. Ele deu de ombros, e me perguntei se ele queria encontrar esse algo a mais, mas nunca encontrou. Essa era a razão pela qual o humano tinha desistido. Ele suspirou. Quer dizer, eu já fui feliz, claro, mas eu não consigo encontrar algo pelo qual vale a pena ficar, sabe? Sua expressão era pacífica, como se estivesse contente em sair da minha loja e ir direto para a frente de um caminhão. Ele me lançou um sorriso que eu sabia que não era um sorriso, era um adeus. Onan suspirou, deixando a cabeça cair sobre os braços. Quero ver meus pais de novo. Lutei para mantê-lo conversando, inclinando-me para a frente. Eu estava tão perto, mas essa era a parte mais difícil. Consegui o consentimento. Ronan, o garoto não se mexeu. Tem uma cama vaga. Comecei a dizer antes que um estrondo alto me cortasse. Virei para a prateleira atrás de mim, cheia de redomas de vidro coloridas. Uma em particular estava se movendo sozinha, deslizando sutilmente em direção à borda. Peguei e espiei para dentro. Da perspectiva de quem olhasse de fora, eu estava segurando um pote com um único vagalume, uma luz trêmula. Mas olhando mais de perto, a luz se fundia na forma de uma garotinha flutuando de costas, de olhos fechados, o cabelo castanho escuro ondulando ao seu redor. Dei uma sacudida violenta na redoma, e a luz brilhou mais forte, ficando de um lado para o outro. Ouvi o guincho agudo dela, antes dela cair no fundo. O que é isso? Virei-me, ainda segurando a redoma. Ronan estava com metade do corpo sobre o balcão,
os olhos arregalados colados no pote. Guardei-a rapidamente, ignorando o zumbido irritado dela. Eu coleciono vagalumes. Ronan apoiou o queixo no punho. Tipo, vagalumes? Mais ou menos. Ele riu, e foi uma risada boa, uma risada real. Cara, quantos anos você tem mesmo? Pelo canto do olho, percebi que ela brilhava mais forte, de propósito, tentando chamar a atenção dele. Estava funcionando. A luz dela estava se espalhando pela redoma, e o garoto humano já estava hipnotizado. Pontos de ouro se refletindo em seus olhos. Ronan se inclinou, transfixado. Posso ver? Sussurrou ele. Nunca olhei para um tão de perto assim antes. Ele esticou o braço em direção ao pote, antes que eu pudesse impedi-lo, pressionando o rosto contra o vidro. Havia tanto encantamento infantil em seus olhos que não me mexi para tirar dele. Nossa! Ele murmurou, traçando a pequena luz zumbinte com o dedo. Onde você achou? Ele deu uma sacudida suave no pote. Dessa vez, ela não emitiu nenhum som, apenas se encolheu ainda mais no fundo, com asas dobradas atrás de si, a cabeça enfiada nos braços. Peguei-o de volta antes que ele pudesse desparafusar a tampa e libertá-la. Na floresta, eu disse, virando-me e colocando-a de volta na prateleira. Comecei a preparar o café final dele, mas o garoto já estava se levantando e se espreguiçando. Certo. Bem, obrigado pelo café e pelo suéter, disse ele com um sorriso largo. Eu posso ficar com o suéter? É, tipo, extremamente confortável. Assenti, esperando conseguir mantê-lo conversando, mas ele estava realmente indo embora. Até peguei a redoma de vidro para tentar chamar a atenção dele de novo, como uma mariposa atraída pela chama. Mas o humano era mais esperto do que eu pensava. Me desesperei quando ele pegou a mochila, fazendo uma saudação com 2 dedos. Pode me fazer um favor, Julius? Encontrei minha voz, com o peito apertado. Se eu não conseguisse o consentimento dele nos próximos 10 minutos, nós 2 estaríamos encrencados. Ronan, por favor, não me siga. Olha, você é um cara extremamente gente boa. O cara mais da hora que eu já conheci. E eu tenho certeza que se eu não fosse assim, aceitaria sua oferta. Ele espirrou na manga e meu estômago se revirou. Foi suave, mal pareceu um espirro. Ronan limpou o nariz, revirando os olhos. Desculpe, alergia eu acho. Ele me dedicou um largo sorriso que estava em paz. Acredita em mim, a pior coisa que você pode fazer é me forçar a ficar. Eu disse que tô bem e por incrível que pareça, eu tô mais feliz do que nunca. Ronan chegou à porta e espirrou de novo, torcendo o nariz. Notei que ele cambaleou um pouco. Eu já estava me movendo em direção a ele. Tinha poucos minutos. Parece que está ficando doente. Ronan espirrou de novo, desta vez violentamente, o suficiente para sacudir o corpo. Ele não viu o rastro de sangue em sua palma, limpando-o nos jeans. Ele encontrou meu olhar e eu já conseguia ver uma ignição de ouro salpicando sua íris. Provavelmente a chuva. Ele saiu da loja, espirrando de novo, borrifando sangue tingido de ouro pela porta de vidro. Assisti enquanto ele tropeçava para frente. 2 passos instáveis, balançando para a esquerda e para a direita, antes que seu corpo desistisse e ele caísse de cara no concreto. Seu primeiro lamento foi agonizante. Fiquei paralisado. Eu já tinha visto isso antes, mas não assim. Seu corpo já estava se retorcendo e se contorcendo, a cabeça sacudida de um lado para o outro, pedaços sangrentos transbordando de seus lábios. As ruas estavam vazias quando empurrei a porta. Contei regressivamente na minha cabeça, com as minhas próprias mãos tremendo. Ronan forçou-se a ficar de pé, mas seu corpo já estava rejeitando as normas humanas, com a cabeça caída enquanto ele engasgava com um vermelho serpentino. Ronan era o primeiro que eu transformava sem consentimento, e se eu não conseguisse, estaria lidando com uma fada sombria, um humano transformado em férico, com a consciência intacta, sua magia imprevisível e distorcida, sua alma chamuscada. Fadas sombrias foram o motivo de o meu mundo ter desmoronado, de minha família estar morta. Forcei-me a manter a calma. O garoto humano ainda podia ser salvo com suas próprias palavras. Foi por isso que eu escolhi. Mas quando eu cheguei até ele, seus olhos estavam desfocados e errados. Vítreos, sem reflexos, eu estava errado sobre ele. Pensei vertiginosamente, pegando um cobertor e aninhando-os em meus braços. Ronan tinha sim uma alma. Eu fui egoísta e julgador. Ele espirrou novamente nos meus braços, engasgando com um pedaço de seu pulmão. Porra, pulmões significavam que já estava profundo o suficiente para começar a moldar seu coração. 10 minutos sem consentimento. É quando o corpo começa a mudar como de costume. A partir daquele ponto, o relógio estava correndo. Fadas sombrias eram criadas a partir do momento em que sua liberdade era arrancada,
e por sua incapacidade de escolher. Consegui carregá-lo de volta para a loja, exatamente no momento em que ele soltou um grito visceral, gutural, agonizante. Seu corpo entrou em convulsão tão violentamente que eu o deixei cair. Sua pele estava translúcida e eu conseguia ver a mudança já rasgando seu caminho através do corpo. Ronan, sussurrei, acariciando seu cabelo. Eu estava febrivelmente consciente de seus olhos piscando, um tom amarelo brilhante se expandindo por suas pupilas. Sua alma humana estava queimando. Forcei-o a olhar para mim, segurando suas bochechas. Ele olhou com a cabeça tombada para o lado. Você me disse que quer morrer. Mas e se lhe oferecesse uma nova vida? Vai se foder! Ele gemeu, rolando de lado. O coração veio a seguir, escorregando por sua boca em tentáculos úmidos e gosmentos de um carmesim reluzente. Sua voz era um clamor rouco. O que você colocou naquele café? Ronan, eu tô falando sério. Sibilei, minha voz me traindo. Você tem que dizer sim. É só o que precisa dizer. Fica longe de mim. Cai fora de perto de mim, porra! Eu segurei, acalentando sua cabeça, que dava solavancos em meu colo. Havia 2 caminhos que eu podia seguir. Sem consentimento, eu poderia matá-lo com ferro puro direto no coração antes que ele se transformasse. Mas tentei mais uma vez, implorando para que ele dissesse uma única palavra. Era um contrato verbal, uma escolha que ele estava fazendo. Em vez de responder, ele cuspiu na minha cara inteira. Vai se fuder! Suas palavras irromperam em um guincho que fez seu corpo se arquear. Fiquei sem tempo. Sinto muito. Sussurrei no seu ouvido. Eu realmente sentia muito. Era um método que normalmente me renderia a pena de morte. Mas minha espécie estava morta. Não havia mais ninguém para me punir. A maneira correta de transformar um humano era dosando-o ao longo de algumas horas, o que eu havia feito com ele. A dosagem tinha suas limitações. Exigia o consentimento verbal do humano para garantir uma transformação mútua. Se um humano fosse transformado à força, uma fada sombria nascia. O método alternativo, embora pesadamente controverso, era através da ingestão de sangue férico, o que interrompia a transformação em fada sombria. Cresci aprendendo sobre as fadas sombrias, criando exércitos de changelings através de transformações não consensuais. Sem pensar, mordi meu pulso, rasgando-o, e forcei na boca dele. Sangue férico era a única coisa que podia estabilizá-lo. Ronan, por favor, tentei de novo. Você tem que aceitar. Sibilei, mas ele cuspiu, seus olhos revirando até mostrar apenas o branco lívido. Quando ele não respondeu, observei a estrutura facial dele. Ela começou a mudar, a carne em suas costas ondulando sob a camisa. Seu corpo ficou imóvel por um momento, os membros frouxos, a cabeça tombada. Recuei, sabendo o que viria a seguir. Asas brotaram de retalhos sangrentos de carne que escorriam luz dourada, projetando-se através de sua espinha. Suas asas eram exatamente o que eu esperava. Frágeis demais, como se feitas de papel, chamuscadas na borda. A mão dele teve um espasmo, e acima de mim, as luzes piscaram. O som de vidro se estilhaçando mal me abalou enquanto eu assisti o corpo do Ronan começar a mudar. Bem naquele momento, uma luz zumbinte e irritada me atingiu no rosto. Afastei-a com a mão, e ela zuniu até Ronan, brilhando mais forte conforme mudava para a forma humana, pousando graciosamente. Seus olhos estavam arregalados, os lábios entreabertos. Blue ajoelhou-se ao lado do garoto, aninhando suas bochechas, enquanto sangue jorrava de seu nariz e boca. Ela me lançou um olhar furioso, e eu suspirei. Acho que você não vai querer ver isso, Blue, disse para ela. Ela permaneceu teimosamente, e eu revirei os olhos. Não é apenas uma transformação de fada, afirmei, enquanto o sangue vazava de cada orifício. Ele estava no estágio final. Uma fada sombria. Ele não consentiu se transformado. Então, eu posso matá-lo antes que mude, ou deixá-lo renascer como... Parei quando Blue inclinou a cabeça, piscando para mim em confusão. Ela não tinha a menor ideia do que eu estava falando. Só segura as pernas dele, eu disse, e ela o fez, agarrando seus tornozelos. Suas asas me lembravam um vidro derretido enquanto esvoaçavam erraticamente. Quando a pele dele ficou quente demais para tocar, eu soltei exatamente no momento em que Blue soltou um ganido, cambaleando para trás. No tempo que levei para dar vários passos para trás, fechando os olhos com força, algo quente e úmido atingiu meu rosto. Abri os olhos e lá estava ele. Ou não estava. Ronan tinha sumido. Em seu lugar, carne humana triturada. Caí de joelhos ao lado da pele humana. Afastei e colhi uma minúscula e pálida luz dourada. Ele estava inerte e coberto de sangue. Suas asas como facas
cortando a minha palma. Quando eu cutuquei, ele rolou de bruços. Eu conseguia ver seu peito se movendo, ouvir seus suspiros minúsculos e arfantes. Blue olhou para ele, com os olhos arregalados, os lábios abertos em um pequeno sorriso. Mas ela estava chorando. Peguei um novo pote e joguei o garoto lá dentro. Ronan caiu como um baque, mas não se mexeu. Recém-nascidos féricos deviam ser preservados em pó de fada por 3 dias. Eu não tinha ideia do que vinha a seguir para uma fada sombria. Estava em território inexplorado com Ronan. Enchi o pote, transfixado pela minúscula fada flutuando para cima, com os braços soltos, o cabelo formando uma lúria ao seu redor. Rosqueei a tampa e dei uma sacudida nele, para garantir. Ele era perfeito, exatamente o que eu imaginava. Apesar do choque, Blue me disse uma última coisa, antes que eu a colocasse no vidro de novo. Amelia. Esse foi o último texto escrito por Jules. Não se sabe ao certo o que aconteceu com o experimento, se a fada sombria está solta ou se não resistiu. Será que entre nós existem seres místicos que apenas aguardam o dia de tomar a Terra para si? Será que alguma espécie vai lutar ao nosso lado ou seremos dizimados por essas criaturas? Até esse dia, aproveitem suas vidas ao máximo que conseguirem. Afinal, não sabemos o dia de amanhã. E claro, não aceite café de estranhos. Até o próximo vídeo.